agora vamos falar do assunto do momento, não é mesmo? Eita, João, tava esperando sua vinda aqui, João, mas você não queria aparecer no Aqui Agora? Que história é essa, amigo? Mas olha lá, João Venturi na tela. Ô, meu amigo, bem-vindo. Ótima tarde pra você aí, boa noite pra gente aqui. Já tá confirmado? Neymar não vai viajar pra Filadélfia junto com o restante da delegação? Treinou pra nada, pelo menos por enquanto, João, bem-vindo. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, boa tarde para o delegado, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Aqui Agora. É isso aí. Mas assim, é uma ótima notícia, porque essa semana a gente teve a volta de Neymar ao campo, treinando com o grupo, calçando chuteiras, fazendo esses processos de transição da fisioterapia para o campo. Então assim, ele vem evoluindo, mas como a gente já vem noticiando ao longo da semana, na programação do SBT, a gente já imaginava que seria muito difícil o Neymar estar em campo nessa partida contra o Haiti, porque ele se machucou na metade de maio. Então assim, um mês de lesão, um mês fazendo esse tratamento, com o fisioterapeuta, com os médicos da seleção brasileira. Então não é só a cicatrização da lesão que ele sofreu na panturrilha, mas também tem a parte do condicionamento físico, também tem a falta de ritmo de jogo, mas ele ter voltado a campo já é uma baita notícia. E eu, Dani, confesso que acho muito difícil ainda que Neymar esteja à disposição para o próximo jogo contra a Escócia, que acontece na quarta-feira da semana que vem em Miami. Justamente por isso, porque ele ainda vem nesse processo de recuperação. Então, antecipar isso, colocar o Neymar em campo, é correr um risco muito grande de que essa lesão pode voltar a estaca zero. Então a CBF tem todo um cuidado especial com o Neymar. Eu imagino que ele esteja sendo preparado para a fase de mata-mata, que é quando de fato o Brasil mais vai precisar do Neymar. Se a gente olhar para essa fase de grupos, com Marrocos, com Haiti, com Escócia, dá para imaginar uma classificação da seleção brasileira mesmo sem o Neymar. Mas a partir da fase de mata-mata, que é quando o cerco começa a apertar, aí a gente vai precisar desse cara que desequilibra. Então daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista da seleção brasileira acontecendo lá no estádio, onde vai ser realizada a partida contra o Haiti amanhã. O zagueiro Gabriel Magalhães vai falar, o técnico Carlo Ancelotti vai falar também, inclusive deve antecipar, vamos ver, né, tomara, se ele vai fazer algumas mudanças na equipe em relação ao jogo contra o Marrocos. Alguns jogadores foram bastante criticados, não desempenharam tão bem assim, a performance muito abaixo do que podem entregar. Então eu imagino que a gente tenha um Brasil com uma cara diferente contra o Haiti, mas ainda sem Neymar. Vamos aguardar, o Neymar é dia após dia, a notícia vem chegando, vem acontecendo, então um pouquinho mais de paciência, porque como é o Neymar, a gente precisa ter essa paciência a mais, né? Não é qualquer jogador, é um jogador que precisa ter um cuidado diferenciado. É um cara que pode decidir uma partida, pode decidir uma Copa do Mundo para a seleção brasileira a qualquer momento. Então, assim, um pouquinho de calma a mais com o Neymar, mas é uma baita notícia esse processo de recuperação que a gente acompanhou durante essa semana. Então, mais um pouquinho, os próximos dias, a gente já vai ver ele mais solto dentro de campo, treinando mais à vontade com o restante do grupo, já trabalhando com bola. Então, assim, é um dia de cada vez, Dani, um dia de cada vez. Mas por aqui, bom, não preciso nem falar que a Filadélfia virou um carnaval fora de época em terras estrangeiras, né? A gente está aqui naquela escadaria do Rock Balboa, escadaria super famosa, e dá para dizer que essa escadaria virou até uma arquibancada, porque aonde a gente olha tem gente tocando batuque, é música para tudo quanto é lado. Então, assim, é um clima brasileiro. Se a gente depender da torcida brasileira, essa partida de amanhã contra o Haiti, Dani, já tá no papo, porque olha a galera que tomou aqui a escadaria. Tenho pena dos outros torcedores das outras seleções que tentam chegar aqui para bater uma foto, porque realmente hoje tá impossível a quantidade de gente que tá aqui espalhada, o pessoal com a bandeira do Náutico, cada um trazendo a camisa do time do coração. Oi, Dani. Isso, João, que o jogo é só amanhã, meu amigo, pra gente entender o quanto o brasileiro não decepciona nunca. Eu já tô aqui meio de Brasil, eu tô meio descabelado. Tô meio de Brasil aqui, meio um verde aqui, mas eu vou dizer, é impressionante o quanto o brasileiro é animado, o quanto o brasileiro é otimista. E eu vou dizer, João, a gente espera, obviamente, que os nossos jogadores estejam tão engajados quanto os torcedores. Agora, você falou do Neymar, então não vai jogar, e a gente entende, obviamente, é uma
uma tática, né? E é uma estratégia técnica muito bem colocada para preservar o Neymar para jogos mais à frente. A gente está entendendo isso, a gente espera que quando ele entrar em campo ele faça o trabalho dele. Agora, existe uma outra expectativa também. Neymar não embarcou, mas e o Endrick, João? Porque aqui no Brasil não se fala em outra coisa, meu amigo. O Endrick, a expectativa que as pessoas têm, inclusive, do Endrick jogar. Aqui também, viu, Dani? Aqui também se fala muito nisso, no Endrick. Por que que o Endrick não entra? Tá vivendo uma fase espetacular. Sempre que o Ancelotti colocou ele em campo, ele correspondeu. Teve cobrança em cima do Ancelotti depois do empate contra o Marrocos. Por que que ele não colocou o Endrick? O Ancelotti saiu pela tangente e falou, olha, não vou falar dos jogadores que não entraram, tô aqui para falar do time todo. Mas assim, há uma cobrança, uma pressão para ver o Endrick em campo. E essa expectativa para saber se o Endrick amanhã vai ter a chance dele de estrear na Copa do Mundo, né? Não sei se como titular, mas talvez entrando no segundo tempo, de acordo com como for acontecendo a partida. Mas assim, a gente está aqui desde ontem, a gente se antecipou, a equipe do SBT chegou antes da seleção brasileira aqui na Filadélfia, porque a gente está nesse ritmo, Dani. A gente chega antes da seleção, a gente traz a notícia antes dela acontecer, seguindo cada passo da seleção. E o que a gente conversa com os torcedores aqui é exatamente sobre isso. E o Endrick, vai jogar ou não vai? Todo mundo me pergunta, e é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente vai saber? A gente tem acesso a 15 minutos do treino na seleção brasileira, não dá para ver quase nada, dá só para ver os jogadores em campo, aquecendo, fazendo um bobinho. Então assim, é difícil ver o que o Ancelotti está preparando. Mas o Endrick está na boca da galera, aí no Brasil, aqui na Filadélfia, todo mundo quer ver o menino em campo porque ele é iluminado. A gente tem que falar, ele é iluminado. Ele entra em campo, ou ele dá um passe decisivo, ou ele faz o gol. Olha, a gente costuma dizer que seleção é momento. E é o momento do Endrick. Então, assim, há um apelo popular para que ele vá a campo. Vamos ver. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista coletiva com o Ancelotti e eu não tenho a menor dúvida que ele vai ter que responder sobre essa situação, sobre essa questão do Endrick também. Acho justíssimo e você aí nos represente fazendo essa pergunta, meu amigo. A gente sabe que o tempo é muito curto, 15 minutos só, para todas as equipes de jornalismo que estão aí acompanhando a Copa. É muito pouco tempo, a gente sabe disso. Mas, ó, vocês aí, a equipe do SBT tá batendo um bolão. Agora, ainda há pouco, ô João, passou atrás de você aí um dinossauro. Meu Deus, eu falo, como o brasileiro é criativo, estou impressionada. Olha lá, olha o dinossauro. Olha o calor que esse cara tá dentro dessa fantasia, pelo amor de Deus, João. E o calor aí dentro, hein? O calor tá de boa. Eu venho de dinossauro, sabe por que eu venho de dinossauro? Por que você veio de dinossauro? Porque o dinossauro realmente é a única fantasia que representa a seleção brasileira. Por quê? Porque ela é pentacampeão e é a única seleção que participou em todas as edições de Copa do Mundo. Então, é o dinossauro das Copas, é o dinossauro das seleções. Tá certo, tá justificado. Eu não tinha entendido muito bem essa justificativa, mas agora faz sentido. A seleção brasileira é um dinossauro em Copa do Mundo. Sabe o que a gente entendeu? Ainda bem que foi isso, porque teve gente que entendeu aqui que tava de dinossauro, porque tem jogador com braço curto, pelo amor de Deus, não. Olha lá, olha o grito da galera. Olha aí, Dani, olha a galera. Não tem como não se empolgar. Eu tô com vontade de ir pro meio da galera, viu, Dani? Pode ir, João, fica à vontade. Estamos aqui, amigão. Estamos ao vivo aqui pro SBT. Ah, não é brasileiro, tá aqui então. Ao vivo aqui pro SBT. Diga. Todo mundo tá falando do Endrick. Você concorda que chegou a hora dele? Tem que colocar ele em campo ou ele tá muito novo ainda, esperar um pouquinho mais? Tá maluco, esse é o ano dele, é a Copa dele. Vai meter 3 gols amanhã. Tá tão confiante assim, é? Vai ser 6-0. Que isso? 1-0 já é goleada. Não, 6, vamos de 6. 6-0. Tá bom. Dani, é assim, não tem como, né, não se contagiar. Eu tô no meio da galera aqui, é um carnaval fora de época, em terras estrangeiras. Então, assim, a Filadélfia tá tomada. A Filadélfia virou casa da seleção brasileira, tá pintada de verde e amarelo. E assim, o povo brasileiro, de fato, ele é diferenciado. É maravilhoso. Mas assim, a gente vibra de outra maneira, Dani. A gente vibra de outra maneira e eu espero que essa energia aqui contagie a nossa seleção, porque a gente precisa dessa primeira vitória na Copa para deixar o caminho um pouco mais tranquilo rumo à classificação à próxima fase. O Haiti não é tão difícil assim, vamos combinar. Apenas a segunda Copa da história do Haiti. Então assim, dá para ganhar, Dani.